Nosso trabalho é a respeito de como se deu o fim do socialismo na Romênia e na Tchecoslováquia. O grupo é formado por Cauã, Matheus, Maria Fernanda, Yasmin e Tamires Luciano. Primeiramente, iremos tratar do fim do socialismo na Romênia. A Romênia foi um dos poucos países do bloco soviético que houve derramamento de sangue na troca de regimes. Em 89, uma revolta popular iniciada na cidade de Timișoara ganhou corpo da Revolução Romena de 1989, pondo fim ao regime do Partido Comunista. A Romênia aproximou-se do regime soviético em 47, quando o Partido Comunista ganhou as eleições, formando uma república popular que forçou a abdicação do rei Miguel, que se refugiou no exílio. A partir da década de 60, a política do Partido Comunista Romeno distanciou-se da União Soviética, principalmente após a subida ao poder de Nicolau, em 67. Nicolau recusou-se a apoiar a invasão soviética à Tchecoslováquia em 68. Esses posicionamentos fizeram com que o Ocidente evitasse a oposição direta ao regime romeno. Porém, Nicolau mantinha uma repressiva ditadura na Romênia, garantida pela ação violenta de espionagem e repressão por parte da polícia política, a Securitate. Além da repressão e apesar dos investimentos estrangeiros, pairou sobre os romenos uma dura crise econômica durante 1980, o que proporcionou o crescimento da insatisfação contra o regime de Nicolau. Na cidade de Timișoara, capital de Banat, uma manifestação ocorrida em 16 de dezembro foi duramente reprimida pela Securitate, resultando em dezenas de mortos. Após o ocorrido, os habitantes da cidade revoltaram-se ainda mais contra o regime. Logo depois de 5 dias, a revolta tomou rumo para outras cidades do país, chegando até na capital. Nicolau, em uma tentativa desesperada de aplacar os descontentamentos contra seu regime, Nicolau Ceausescu chamou a todos em dezembro de 89 para uma manifestação e mostrar que ainda tinha apoio popular para se manter no poder. Mas não deu muito certo, e Ceausescu foi alvo de inúmeras vaias e a revolta intensificou-se. Uma multidão invadiu as ruas de Bucareste, e Ceausescu refugiou na sede do Partido Comunista. Com a sede romena invadida pela população revoltosa, Ceausescu e sua esposa Helena tentaram fugir de helicóptero do prédio, mas a população conseguiu pegá-los. Os dois foram condenados e executados no dia 25 de dezembro de 1989. Após essas execuções, foi formada uma Frente de Salvação Nacional, composta por ex-comunistas e reformistas. No início de 1990, uma eleição realizada através do voto popular elegeu Iliescu como presidente do país. Além disso, o Partido Comunista foi declarado ilegal e as medidas mais impopulares de Nicolau, tais como a proibição do aborto e a contracepção, foram revogadas. Aí aqui a gente tem a imagem do selo comemorativo da revolta, que deu início à Revolução Romena, e a outra imagem é o Nicolai e a sua esposa. O fim do comunismo soviético na Romênia diferenciou dos demais países do leste europeu por ter ocorrido através de revoltas populares com derramamento de sangue. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham morrido durante a repressão das manifestações. Ceausescu foi executado e substituído. Mas até hoje levanta-se a questão se houve ou não uma revolução, porque, embora ele tenha sido executado e substituído, a maioria das pessoas que compunham o aparelho de Estado continuaram em seus lugares. Hoje, muitos acreditam que a caótica explosão de violência após o discurso malogrado de Ceausescu possa ter sido ordenada por Ion Iliescu, que mais tarde se tornaria presidente da Romênia. Este rebate veementemente as acusações, alegando ter sido vítima daquela época e taxado de agitador como forma de impedir que estabelecesse uma nova ordem no país. Iliescu continua sendo uma figura controvertida na história romena, reverenciado por uns e detestado pelos que afirmam que ele se aproveitou da situação para ascender, mantendo no poder, na era pós-comunista, a velha nomenclatura da Romênia stalinista. 2 décadas depois, graças a filmes, livros e a exumação dos dissidentes assassinados, começou a emergir a verdade sobre os silenciados pelo regime.
No entanto, muitos ainda aguardam justiça. Temos até o relato de um ex-físico que perdeu o filho de 31 anos de idade fuzilado. Os jovens que foram às ruas não podiam saber o que ia acontecer, que ia ter gente tirando neles. Eles eram inocentes e morreram por nada, acusa Romeno. Segundo a lei romena, grande parte dos delitos praticados na era comunista simplesmente prescreveu. O Estatuto de Limitações expirou para esses crimes. Eles não podem ser levados a processo, explica a promotora. Agora vamos falar sobre o fim do socialismo na Tchecoslováquia. É preciso compreender primeiro em qual contexto estava inserido. Após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecida a ordem bipolar, em que o mundo ficou dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista, mais conhecido como Guerra Fria. Mas esses regimes, eles não foram muito bem sucedidos, porque eles não sustentavam a demanda das próximas gerações. E no geral, eles eram muito autoritários e por isso causavam indignação de parte da população. A Tchecoslováquia estava alinhada às diretrizes do bloco socialista, porém, alguns representantes começaram a fazer pequenas reformas dentro do governo que iam contra a rigidez do governo socialista. Um grande exemplo disso é o Alexander Dubček, que pretendia trazer uma face mais humana para o socialismo instaurado na Tchecoslováquia. Com isso, ele fez uma série de reformas que ampliavam os direitos civis e as liberdades individuais. Entre outros pontos, a polêmica reforma de Dubeck prometia restabelecer a liberdade de imprensa, liberdade de culto e a formação de novos partidos políticos. Tais modificações causaram verdadeiros arrepios aos líderes comunistas soviéticos de orientação ortodoxa. Dessa forma, buscando reverter tal situação, os líderes do Pacto de Varsóvia convidaram Alexandre Dubeck para discutir a ameaçadora onda contra-revolucionária que tomava conta da Tchecoslováquia. Concordando com as mudanças que marcariam a chamada Primavera de Praga, o novo líder da nação tcheca se negou a participar dessa reunião. A recusa indicava o favor de Dubeck às transformações intensamente defendidas por diversas parcelas da população, principalmente os jovens. No entanto, é claro que essa tentativa de diálogo não surtiu o efeito esperado. No dia 20 de agosto de 1968, uma tropa de militares vindas da União Soviética e de outros aliados realizou a ocupação da capital da Tchecoslováquia. A tomada das ruas foi ao mesmo tempo que o Alexandre Dubček foi destituído, e em resposta, como a população era a favor das reformas que ele estava fazendo no governo, a população foi para a rua, foi em protesto, principalmente compostos ali por jovens. Alguns jovens foram de forma pacífica, outros tentaram se jogar em frente aos tanques militares e discutir com os militares. E é claro que isso não teve um resultado bom. Com o fim dos conflitos, foram contabilizados ali 72 mortes e 702 feridos. E um caso que ficou bem conhecido ali foi que, devido ali à frustração, porque o conflito não foi da forma esperada, um estudante, Jampalak, decidiu se matar, atendo fogo no seu próprio corpo, né, em plena praça pública. Esse fato é um fato muito relevante e que mostra como a população estava descontente com o atual governo. Em 17 de abril de 1969, o governo de Dubeck foi substituído por um novo líder alinhado aos interesses soviéticos. A mudança, apesar de dar fim às reformas, não foi capaz de aniquilar as novas tendências favoráveis a um socialismo mais aberto ou a reestruturação da democracia. No fim da década de 80, a chegada de Mikhail Gorbachev ao governo russo permitiu que a abertura política tcheca finalmente acontecesse.